Olá, preparados para mais uma etapa desse nosso trabalho, esse servir, para ser mais. O nosso inconsciente, ele se organiza através de 3 setores, que é o relacionamento com a nossa origem, os nossos pais, o relacionamento com o outro, no sentido do serviço, da profissão, e o relacionamento com a nossa sexualidade, que seria o relacionamento conjugal, o relacionamento amoroso. Então, esses 3 aspectos, estão também diretamente ligados a 3 leis essenciais da vida. Essas leis, elas são a seguinte: a lei da hierarquia, da ordem natural da vida. Então, quem vem primeiro e ponto. Quem vem depois. Simples assim. Então, eu pergunto para você, quem vem primeiro? Os pais ou o casal? Quem vem primeiro? O que você me diz? Primeiro vem o casal, depois vem os pais e depois vem os filhos. Esta é a ordem natural da vida. Dentro desta ordem natural da vida, nós precisamos nos atentar para qual é o nosso lugar nessa ordem, Então, para com os meus pais, eu sou a filha. Em relação ao meu marido, eu sou a esposa, Eu sou a mulher. Depois eu sou a mãe. É muito importante que a gente saiba qual é o nosso lugar. Quando a gente olha para essa ordem, para a hierarquia, nós percebemos que muitas vezes nós ferimos essa ordem. Às vezes, diante do nosso marido, nós não somos a esposa, ele não é o nosso marido. Às vezes nós fazemos o papel de mãe dele, às vezes ele faz o papel de nosso pai. Então, isso fere, Estamos fora do nosso lugar. Quantos filhos olham para os pais como se fossem os pais dos pais? Não estão nos seus lugares de filho. Então, esta ordem, essa hierarquia, quando ela é perturbada, geram-se consequências desastrosas nas vidas das pessoas envolvidas. Então, é muito importante que você tome consciência de qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar na ordem natural de chegada na vida? Até mesmo no seu trabalho. Se você trabalha numa empresa, qual é o seu lugar lá dentro? Se você é a secretária do patrão, você muitas das vezes, de repente, sai do seu lugar de secretária e de repente se coloca no lugar de mãe do patrão, ou às vezes até acha que você, se fosse o patrão, faria melhor do que ele. Então é muito interessante quando a gente olha para essas leis naturais da vida, porque a gente começa a perceber com clareza se estamos ou não no nosso devido lugar. Então, essa é uma das leis, a hierarquia, a ordem. Existe uma segunda lei, que é a lei do pertencimento. Então, eu pertenço à família de origem a qual eu nasci. Eu pertenço lá. Se eu sou adotada, então eu faço parte de uma família que cuida de mim, para que a minha vida tenha aí tudo que é necessário para que ela se desenvolva. Eu faço parte dessa família, mas eu pertenço à minha família biológica. Tudo que eu trago comigo vem de lá.
tudo está aqui nas minhas células. Eu posso aprender algo fora da minha família de origem e posso incorporar esse aprendizado na minha vida diária, no meu dia a dia. Mas o que realmente se movimenta com uma força maior é o que eu trago na minha origem, tá? Essa é a lei do pertencimento. A qual família você pertence? Então, às vezes, nós estamos trabalhando numa empresa e essa empresa fecha, ou de repente somos mandados embora, né, por algum motivo, ou pedimos demissão. Então, nós saímos dessa empresa. A empresa, ela reserva um lugar para nós. Quando nós saímos dessa empresa, aquele lugar ele será ocupado por um outro funcionário. Esse funcionário que vai ocupar o meu lugar, se ele tem o conhecimento das leis sistêmicas, das leis naturais da vida, ele vai ocupar o meu lugar com o devido respeito por quem passou ali antes. É muito importante a gente ter o conhecimento das leis sistêmicas, porque esse conhecimento facilita as relações entre as pessoas. Então, suponhamos que você chega para trabalhar numa empresa e vai ocupar o lugar de alguém. As pessoas que já estão naquela empresa, elas estão acostumadas com aquela pessoa que trabalhava naquele setor antes e que não está mais ali. Então, você está chegando agora, você é o último a chegar na empresa. Mesmo que você ocupe um cargo de destaque na empresa, quando você chega nela, você é o último a chegar. E esta é a ordem, mesmo que você chegue para ocupar um cargo onde você possa mandar, né? Nos funcionários que já trabalham ali há anos, você conhecendo as leis sistêmicas, você já vai com uma postura sabendo que, mesmo sendo aquele que tem o poder de mandar, você ocupa na ordem de chegada na empresa o último lugar. Isso facilita a sua relação com os funcionários que já estão ali há muitos anos. Se você tem esse conhecimento, você chega já no seu devido lugar. E quando a gente ocupa o lugar da gente, a gente não fere ninguém, a gente não invade o lugar dos outros. E é claro, fica tudo mais leve. Essa é a segunda lei sistêmica, a segunda lei natural da vida. Bom, uma outra lei é a lei do dar e receber. Então, nós temos uma necessidade muito grande de dar e também temos uma necessidade tão grande quanto de receber. Porém, nós temos uma ideia que dar é sempre mais fácil, mais leve, mais bonito, maior do que receber. Receber é para quem precisa, é para alguém pequeno, inferior, necessitado. E isso é apenas uma crença. Com isso, muitas das vezes, nós deixamos de receber por uma vaidade, por um orgulho, por ignorância. Pois a lei é de mão dupla, dar e receber, dar e receber. Então aqui eu estou numa postura de dar para você, meu querido cliente, né? Um conhecimento, uma técnica, uma experiência, uma vivência que vai atuar na sua vida, acrescentando algo para você. E você, por sua vez, agradecido, né? Você vai dar para mim o pagamento em dinheiro e eu, claro, né, desejo que você tenha muitos benefícios com esse trabalho, que você também compartilhe comigo o feedback aí das suas conquistas a partir desse trabalho. E isso faz parte do dar e receber, né? Então é uma via de mão dupla. Nós não podemos nem só dar e também não podemos e não devemos apenas receber.
O dar e receber é uma lei que precisa estar em equilíbrio para que os relacionamentos aconteçam de uma forma bem leve, bem harmônica e equilibrada. Então, quando nós olhamos para essas 3 leis e olhamos também para como o nosso inconsciente atua na nossa vida, nós percebemos que inconscientemente o relacionamento com a nossa origem, o relacionamento sexual, o relacionamento profissional está também permeado por essas 3 leis sistêmicas. E é super legal, é muito bom quando a gente tem o conhecimento de uma ferramenta e usamos esse conhecimento, usamos essa ferramenta a nosso favor. E é isso que nós vamos fazer nesse módulo. Nós vamos utilizar as ferramentas sistêmicas e o conhecimento de como o nosso inconsciente atua, né, a nível das memórias inconscientes. Nós vamos trazer para a consciência e para a prática, né, algo que vai trazer para nós solução. Nesse primeiro momento, eu gostaria que você compreendesse um pouquinho, talvez você até já saiba isso, né? Então eu vou ser mais sucinta. Você compreendesse como é que o nosso cérebro atua, né? Então a gente pensa algo, quando nós pensamos em alguma coisa, nós estamos ativando a nossa mente, o nosso cérebro. Então nós estamos ativando toda a estrutura química que é desenvolvida a partir daquele pensamento que eu tenho. E essas reações químicas que acontecem no nosso cérebro, elas atuam em todas as células do nosso corpo. Então, a partir desse pensamento, eu tenho sensações físicas, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos e isso ativa as memórias. Então, é muito legal a gente ter consciência de alguns processos que acontecem conosco, né? E estarmos na postura de observadores de nós mesmos. Isso nos coloca no aqui e agora. Isso facilita a nossa vida. Bom, se você tem essa facilidade, consegue fazer tudo isso, né, de uma forma a ser o observador, então você vai perceber que em alguns momentos você pensa em alguém que há muito tempo você não vê, mas que fez parte de um momento da sua vida que não foi muito legal, e logo você já começa a ter uma sensação não muito agradável. Dali a pouco você tem algum tipo de emoção, sentimento, e tudo isso é vibração no seu campo de energia a partir de uma simples lembrança de alguém, né? E toda a sua frequência vibratória, ela fica tomada desde o momento em que você pensou. Bom, eu gostaria que você, antes de prosseguíssemos, que você fizesse um desenho da sua família de origem. Então, o que é a família de origem? É lá onde você nasceu. Então, esse desenho inclui todos da sua família de origem, tá? Inclui, então, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, né? As pessoas que pertencem à sua família, aquelas que são, assim, estão mais próximas de você na ancestralidade. Quem é que pertence à nossa família? Papai, mamãe, meus irmãos, meus avós, né? Esses são personagens, pessoas atuantes diretamente na nossa vida aqui e agora, tá? Então eu gostaria que você fizesse um desenho da sua família de origem. Você dá pause no vídeo e faça o desenho neste momento. E daqui a pouco
você volta para a gente conversar um pouco mais sobre esse desenho, tá ok? Bom, agora que você fez o seu desenho da sua família de origem, vamos olhar para ele. Então, quem pertence à minha família de origem? Quem você colocou no seu desenho? E qual foi a ordem que você colocou? O que é essa ordem? Quem vem primeiro? Como você desenhou? Você desenhou seu papai primeiro, sua mamãe depois você. Se você tem irmãos, qual foi a ordem que você colocou os irmãos? Você colocou os irmãos na ordem de chegada na vida? Então, se você é a terceira criança, você se colocou em que lugar? Ou você não nem sequer observou, lembrou dessa ordem? E como foi que você fez o seu desenho? No seu desenho, você está no seu lugar? Você está depois dos seus pais? Ou você está entre os seus pais? Na ordem dos irmãos, você é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. A sua mamãe, ela por acaso ela teve algum aborto? Teve? Então, se teve esse abortado, ele pertence ao seu sistema de origem. Ele faz parte, ele tem um lugar na sua família. Ah, você não colocou ele lá na ordem dos irmãos, entre os irmãozinhos? Eu gostaria que você observasse se de repente você desenhou árvores, você desenhou o sol, uma nuvem, um passarinho, uma borboleta. Você fez isso? Fez? Então, o seu irmãozinho abortado, né, que não é contado pela sua família, ele pode estar representado por uma borboleta, um passarinho, uma florzinha, uma estrela, o sol. E quando nós fazemos o desenho da nossa família de origem, muito se revela nesse desenho. Eu gostaria que você olhasse para esse desenho, abrindo a sua percepção a partir dos conhecimentos sistêmicos. Então vamos lá. Quem vem primeiro, seu papai ou a sua mamãe no seu desenho? E os seus irmãos, se você tem irmãos? E se tem um irmãozinho abortado, você o colocou no seu desenho? Colocou algo simbolizando ele? Toda criança, mesmo que inconscientemente, né, ela não sabe que a mamãe teve um aborto, mas a alma sabe. E nós estamos muito conectados com os nossos irmãos. Às vezes até com irmãos que são irmãos fora do casamento. Às vezes o nosso papai ou a nossa mamãe se relacionou com alguém antes, ou mesmo durante ali, estando mesmo casados, e dessa relação surgiu uma criança, talvez uma criança que nem chegou a nascer, mas ela pertence ao sistema familiar e há uma necessidade de que ela seja contada. Então, esse exercício de fazer o desenho da sua família de origem é para ver como que a sua alma se sente no seio familiar. Em que lugar a sua alma está ali no seio familiar. Agora, você vai olhar para o seu desenho e ver qual é o seu lugar. Onde a sua alma está posicionada nesse desenho. Se você desenhou você entre o seu papai e a sua mamãe, então é ali que você está. E você precisa ter uma postura de sair do meio deles.
Isso pode mostrar que você é uma criança muito boa, que está sempre querendo unir papai e mamãe, né? Então preste um pouco de atenção no seu desenho e faça as anotações das suas percepções do desenho a partir dessas informações. E eu gostaria que você enviasse para mim, né, o seu desenho, e também, se você não quiser enviar o seu desenho, que você mande para mim um e-mail contando, né, o que foi que você descobriu a partir desse exercício de desenhar a sua família de origem, tá bom? Eu aguardo o seu retorno sobre esse exercício terapêutico, ok?